uma advertência contra a negligência espiritual. É o tema da nossa mensagem nesta manhã. Estará baseada na carta escrita aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O pastor fará a leitura. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Irmãos, a carta aos Hebreus, inclusive estamos a estudar essa carta nos cultos de quinta-feira ou das quintas-feiras. Essa carta contém 5 advertências aos crentes. 5 advertências seríssimas. É uma carta que inicialmente foi escrita aos crentes hebreus que haviam abraçado o cristianismo, que haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo. Mas, irmãos, se esta carta chegou até nós também e faz parte da revelação divina contida na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, então, se essa carta chegou até nós, irmãos, significa que as advertências desta carta são dirigidas também a nós. São também para nós, que nos declaramos crentes em Jesus e aceitamos a salvação por graça que Jesus nos oferece. Por isso, irmãos, apesar de estarmos a estudar essa carta nos cultos das quintas-feiras, eu senti ser pertinente, relevante, importante transmitir pelo menos essas 5 advertências a toda a igreja nos cultos de domingo, já que quinta-feira nem todos vêm. Vamos continuar a estudar a carta completa nos cultos de quinta-feira, mas nos próximos domingos eu quero partilhar com os irmãos as 5 advertências que encontramos nesta carta, uma advertência a cada domingo. As 5 advertências são as seguintes. Primeira advertência encontramos no capítulo 2, hoje, contra a negligência espiritual. Segunda advertência, no capítulo 3 e 4, contra ter um coração endurecido e desobediente. Terceira advertência, no capítulo 4, advertência contra a imaturidade espiritual, a falta de crescimento, de desenvolvimento. A quarta advertência está no capítulo 10, contra a permanência deliberada na imaturidade e no pecado. Aquele crente que não se importa em crescer e permanece ali ano após ano como um crente imaturo. E a última e quinta advertência é contra a acomodação espiritual, que encontramos no capítulo 12. Hoje trataremos da primeira advertência contra a negligência espiritual, que pode resultar inclusive no abandono da fé, na apostasia da fé.
Antes, irmãos, eu quero considerar, isso é importante, a condição ou situação daqueles crentes a quem, primeiramente, essas advertências são dirigidas. Eram crentes hebreus que durante toda a vida haviam seguido a religião judaica, o judaísmo, e que agora estavam a enfrentar duras perseguições por causa do evangelho, estavam a ser considerados traidores da religião e da nação. Por causa disso, muitos perderam seus bens, outros a própria vida. Houve muitos mártires que selaram sua fé com seu próprio sangue, muitos foram queimados vivos, outros jogados às feras, aos leões. Então alguns retrocederam, preferiram negar sua fé a morrerem pela fé. Houve aqueles que renunciaram a Cristo, renunciaram o cristianismo para escapar da prisão ou escapar da morte. Mas abandonar a Cristo não era a melhor opção, porque resultaria numa condenação ainda pior. Por causa disso, o escritor faz essa exortação aos crentes perseguidos, que estavam a passar por perseguições e por isso estavam a abandonar o cristianismo. E a advertência é para que não fossem negligentes em relação às verdades espirituais que haviam recebido, para que em tempo algum e sob qualquer circunstância se desviassem da fé. Se desviassem da fé. Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmãos, se comparamos as dificuldades que hoje fazem com que alguns crentes sejam negligentes na vida cristã, negligentes com as verdades reveladas na Bíblia, se comparamos às dificuldades que alguns apresentam hoje com as dificuldades que tinham os crentes no passado, não dá nem para comparar. As dificuldades eram terríveis: perseguição, prisão, morte. Mas por mais terríveis que fossem, preste atenção, irmãos, por mais terríveis que fossem, nem mesmo a ameaça da morte servia de justificação para a negligência espiritual de alguns crentes hebreus. Nem mesmo a ameaça servia. Mas o fato real era que a fé cristã exigia deles um preço muito mais alto e que não estavam dispostos a pagar. Então o autor, por misericórdia, por compaixão, lhes adverte para não negligenciarem uma tão grande salvação que haviam recebido. E o antídoto para isso era atentar com mais diligência para as coisas que haviam ouvido. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então havia o perigo de desviar-se. Mas que coisas eram essas? Em síntese, era a mensagem de salvação
que foi revelada por Jesus e depois transmitida pelos apóstolos na unção do Espírito Santo. O escritor continua a dizer: a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Está no PowerPoint. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então eles deviam ser mais atentos à doutrina do Evangelho da salvação. Essa doutrina que foi primeiramente anunciada por Jesus e depois testemunhada pelos apóstolos. Deviam prestar mais atenção, levar mais a sério, não ser negligentes para com a revelação divina. Porque o que Jesus trouxe foi a revelação divina. Estudamos isso no primeiro capítulo de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Então deviam prestar mais atenção à revelação que receberam, à palavra divina que receberam. Nas palavras de Tiago, apóstolo, eles deviam ser praticantes da doutrina e não simplesmente ouvintes. Deviam perseverar na verdade espiritual ou nas verdades espirituais que lhes foram ensinadas. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Essa era uma das características da igreja primitiva em Jerusalém. Já estudamos isso no livro de Atos, na escola bíblica dominical. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, apesar das dificuldades. E os crentes hebreus, então, deviam manter essa mesma perseverança, essa mesma característica, precisavam perseverar na doutrina e não serem negligentes. Irmãos, isso é sério. O princípio espiritual que temos por trás dessa advertência, feita inicialmente aos crentes hebreus, mas que também se aplica a nós, os crentes de hoje, é que negligenciar as verdades espirituais reveladas por Jesus, testemunhadas pelos apóstolos e credenciadas pelo Espírito Santo, é lavrar a própria sentença de condenação. Porque o que temos diante de nós, irmãos, nada mais é do que a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. O argumento usado pelo autor é que aqueles no passado, aqueles que negligenciaram a mensagem da lei entregue a Moisés debaixo do antigo pacto, entregue a Moisés por meio dos anjos, aqueles que negligenciaram sofreram terríveis castigos. No versículo 2 o autor diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, toda aquela geração da época de Moisés, exceto Josué e Calebe, caiu morta no deserto, depois de perambular por 40 anos, a terra se abriu para engolir os rebeldes, Deus enviou serpentes abrasadoras, e eles não entraram na terra prometida. Então, o autor diz que muito mais severo, isto é sério, muito mais severo será o castigo daqueles que negligenciarem a tão grande salvação trazida por Cristo. Versículo 3,
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? No capítulo 1 dessa epístola, o autor já lhes havia falado sobre a superioridade de Cristo e da salvação que ele veio trazer em relação ao antigo pacto, do judaísmo, baseado na lei. Agora era o novo pacto, baseado no sangue de Jesus. Então agora, em contexto ao que já havia dito no capítulo 1, o autor diz: uma vez que o Filho é supremamente exaltado e apontado como supremo profeta, por meio de quem a revelação de Deus chegou ao seu clímax, uma vez que o Filho, o sumo sacerdote perfeito, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito e comprou a nossa salvação com o seu precioso sangue, uma vez que o Filho, o Rei dos Reis, se assentou à direita de Deus Pai nas alturas, uma vez que o Filho, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas criadas, é a manifestação plena e final de Deus, uma vez que o Filho é maior do que os anjos e é adorado por eles, então devemos apegar-nos com mais firmeza ainda às verdades do Evangelho revelada pelo Filho. O argumento aqui, irmãos, está na forma do menor para o maior. A primeira revelação, a lei, que veio a Moisés por meio dos anjos, era uma revelação menor. A revelação segunda, a graça, veio por nós por meio de Jesus, uma revelação superior. Então, se não se pode ignorar a revelação que veio por meio dos anjos, muito menos se pode descuidar do que veio por meio do Filho de Deus. Se aqueles que negligenciaram no deserto a revelação que veio por meio dos anjos foram castigados, imaginem os que negligenciam a revelação superior que veio por meio do Filho de Deus. Se houve castigo severo para aqueles que rejeitaram e desobedeceram a revelação trazida pelos anjos, muito maior será o castigo para os que rejeitarem a revelação trazida pelo Filho. Esse é o argumento do escritor aos Hebreus. Irmãos, a graça tem seu lado maravilhoso. Nós somos salvos por graça, não por obras. Tem o seu lado maravilhoso que nos livra do jugo da lei, nos livra do castigo, mas também tem um lado, em certo sentido, perigoso. Perigoso porque torna muito mais responsáveis e culpados aqueles que negligenciam essa tão grande salvação. Por isso os crentes são exortados a atentar com mais diligência, muito mais do que atentaram os judeus lá no deserto, onde pereceram. Se o Evangelho representa a última revelação de Deus em seu Filho, devemos dar mais atenção a ele do que nossos pais deram atenção à lei. É o argumento do autor. Maiores privilégios implicam maiores responsabilidades. A graça, se somos negligentes, nos torna mais culpados do que aqueles que transgrediram a lei. O Evangelho falado por Cristo e transmitido pelos apóstolos tem maior autoridade ainda, pois oferece maior salvação. Então, o castigo para aqueles que negligenciam é mais severo, pois quanto maior a dádiva, maior é a responsabilidade.
O teólogo alemão Fritz Laubach, ele diz que quem se afasta da palavra de Deus, quem se rebela contra a vontade de Deus, quem transgride propositadamente a ordem de Deus, é atingido pelo castigo justo de Deus, num tempo e numa proporção que estão reservados exclusivamente ao arbítrio de Deus. O castigo pode não vir agora, como aconteceu lá no deserto, que eles foram castigados no deserto. O julgamento de Deus não precisa suceder imediatamente ou logo após a transgressão cometida, mas com certeza o atingirá. Se a dignidade de Cristo é maior do que a dignidade dos anjos, então devemos prestar mais reverência ao Evangelho do que à lei. Deus nos falou através da palavra escrita, nós temos aí a Escritura, e nos falou através da palavra encarnada, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus. E essa é a sua palavra final à humanidade. Portanto, negligenciar essa palavra, dar as costas para o Evangelho, é desprezar a maior pessoa do universo, desprezar Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o único em quem há salvação. A pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta irrespondível. Não há resposta, não há refutação, não existe possibilidade de fuga ou escape para aquele que negligencia ou rejeita a salvação trazida aos pecadores pelo Filho de Deus. Porque, irmãos, a salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência à lei, não. A salvação é uma oferta da graça adquirida por Cristo na cruz, que custou o sangue de Jesus. Essa salvação é grande, porque é fruto do grande amor de Deus. É grande porque é resultado do grande sacrifício de Jesus, e é grande porque é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo na nossa vida. A salvação é uma oferta de Deus, é uma obra divina do princípio ao fim. O autor aos Hebreus a chama de tão grande salvação, porque não há nenhuma palavra humana para descrevê-la. É como João, quando quis descrever o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira indescritível. E a salvação aqui é chamada de tão grande salvação, porque não há palavra humana para descrevê-la. Então, o grande alerta do autor aos Hebreus é que essa tão grande salvação tem que ser levada a sério, porque é uma tão grande salvação, mas que ela pode ser não apenas rejeitada, como muitos rejeitam, mas também negligenciada pelos que se declaram crentes em Jesus. Tem muito crente a negligenciar. Calvino chama a atenção para o fato de que o perigo não está só em rejeitar o Evangelho, mas até mesmo em negligenciá-lo depois de tê-lo recebido. Algumas pessoas acabam por abandonar a fé, infelizmente, e porque fazem isso por causa da negligência, justamente por causa da negligência. Elas ouvem, conhecem e até professam por um tempo, seguem por um tempo as verdades do Evangelho, mas por negligência deixam de dar atenção
viram as costas e acabam rejeitando o que um dia professaram. O prelúdio, ou o que antecede essa apostasia, esse afastamento, é a negligência espiritual, ou seja, abandonar aos poucos os hábitos de oração, de meditação da palavra, da adoração coletiva. Pouco a pouco, então, se vai esfriar e se vai afastar. Os cristãos hebreus, em face da perseguição, da ameaça de morte, estavam a ser negligentes. Alguns abandonaram a fé, mas nem a perseguição, nem a ameaça de morte era motivo de justificação para serem negligentes. Irmãos, isso nos ensina que nenhum motivo que possamos apresentar hoje serve de justificação diante de Deus para sermos negligentes com a oração, com o estudo da palavra, com nossa frequência nos cultos da igreja, com o serviço cristão que devemos dedicar-nos. Quando o escritor lhes adverte para não se desviarem, a expressão usada no grego, o idioma que foi escrita essa carta, transmite a imagem de um pequeno barco empurrado por uma forte correnteza a ser afastado do porto seguro, o que pode causar o naufrágio e a destruição do barco. Então a escolha era entre permanecer ligado ao porto seguro ou perecer. Porém, a única maneira desses crentes ficarem firmes contra a correnteza que os levaria ao naufrágio espiritual era permanecerem ligados a Cristo, a atentar com mais diligência para as coisas que já tinham ouvido, para que em tempo algum se desviassem delas. Irmãos, esse é o antídoto que temos contra a apostasia, contra o esfriamento. Não ser negligente, atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Portanto, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e um coração contrito e disposto a obedecer, a fim de que não caiamos no perigoso pecado da negligência espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. E vamos fazer dessa canção, dessa música, a nossa oração, para que tenhamos realmente um coração disposto a obedecer, um coração igual ao coração de Jesus. Jesus em momento algum foi negligente, nem no seu relacionamento com Deus e nem na sua missão, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, que ao cantarmos essa canção não seja apenas de boca, mas que seja a manifestação, uma oração sincera do nosso coração.